Bom dia! Obrigado, Ellen, por dar tchauzinho pra mim. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lucas. Tabata, Fernanda. Fernanda faz tempo que tá aí já. Eu dei uma espiada agora há pouco aqui que estava online na sala, vi que a Fernanda tava aí já. A Fernanda Rogoski, principalmente. A Fernanda Marenda, não tenho certeza. Aí, Thales. Fala, Samara. É nóis. Então, meu. E aí? Vocês estão bom? Tudo tranquilo? Beleza. Deixa eu abrir meus documentos aqui. Bom, ontem então a gente falou sobre os bens materiais, imateriais, móveis e imóveis. E aí a gente parou na página do nosso material aqui, 16, né? Finalzinho da página 16. Parei falando sobre indicações geográficas, né? Até eu esqueci de comentar com vocês, nós temos uma professora que é bem aplicada em relação a esse tema, as IGs, indicações geográficas, não é IG, Internet Grátis. Que ela acabou de aprovar um projeto, inclusive, lá para fazer essa documentação sobre indicações geográficas bem legal, assim, da parte da nossa, que até já um TCC já defendido, acho que no passado, no retrasado, falando inclusive sobre as balas do Antonino, eu comentei ontem com vocês meio por cima. A professora Mirna, né, ela tá afastada agora, tipo, sei lá para quê, um pós-doc, e aí ela volta em breve, mas certeza que eles vão ter aula com ela. Se não tiverem ano que vem, pelo menos no quarto ano, certeza absoluta que eles vão ter aula com ela. E ela trabalha com essa parte de direção geográfica, e tem bastante a ver com o nosso patrimônio. Ainda que ela não vá pela essa perspectiva, né? A professora Mirna é bem mais da área administrativa, a área de gestão da coisa. É uma pegada bem legal, vocês vão ter aqui, a professora Mirna. Uma das melhores professoras do nosso departamento. Vamos seguir em frente, então. Comentamos bastante sobre patrimônio material móvel e imóvel, né? Tivemos algumas contribuições do pessoal em relação a moedas, né? Algumas curiosidades. Logo depois que a aula terminou, eu fui pesquisar lá em relação ao idioma, que o Marcelo, né, comentou em sala, e aí foi de imediato assim, a resposta, né, que encontrei. Eu coloquei para vocês lá como material complementar, se tiverem curiosidade de ver lá. Eu achei muito legal, né? Obrigado, Marcelo, pela pergunta, né? Para enriquecer todas as próximas aulas, né? A partir da tua dúvida. Foi muito legal mesmo. Então vejam lá o videozinho, o vídeo é bem curtinho, uns 4, 5 minutos, para quem não viu ainda. E aí explica o que é o idioma, né? Algumas palavras que são bem comuns no nosso vocabulário, e por que, né? Principalmente, que ela deveria ser incorporada à nossa cultura de forma oficial. Vale lembrar que nem sempre essa forma oficial de reconhecer alguma coisa, ela de fato fala, né, algo, né, para a população em si. Há um tempo atrás, a gente tinha uma preocupação muito grande em relação a fazer alguns marcos, né, alguns símbolos que representassem um lugar específico. E aí a gente tinha, por exemplo, lá o barreado, né, do nosso litoral paranaense, por exemplo. Então, uma coisa muito específica e tal. E o barreado não é do nada, né? Então, tem uma história por trás dele. E aí, nessa mesma vertente de querer por alguns símbolos, né, a gente tentava fazer com que cada lugar tivesse o seu símbolo. E aí, Ponta Grossa, nessa vibe, especialmente falando sobre comida, né? Ponta Grossa, por meio de uma lei, instituiu, à época, nem sei se essa lei ainda existe, deve existir, que o prato típico de Ponta Grossa era... Puta, nem lembro o que era o prato, mas seria tipo assim, carneiro no buraco, era um nome assim meio louco, alcatra, não sei lá, não lembro o que era. Mas era um tipo de assado que supostamente seria o prato típico de Ponta Grossa. Tipo, não é, né? Quem que come isso, né, como prato típico? Não faz o menor sentido. O prato típico de Ponta Grossa é o feijão, arroz, é a carne do espeto. Então é o catra no espeto. Obrigado, Ellen. Ainda existe essa lei? Ou alguém revogou ela já? Eu não sei dizer, né? Alguém que trabalhe com alimentos e bebidas vai ser mais pontual nessa resposta. Não faz o menor sentido você, né, dentro de um espaço, né, de debate, né, claro que é debate público, né, dentro de uma Câmara de Vereadores, mas dentro de um espaço que não tem nenhuma relação com nada. Né? Todo mundo come alcatra, mas não é alcatra no espeto, para ser um prato típico, né? Quantos restaurantes a gente vai aqui em Ponta Grossa, a gente vai ter a alcatra no espeto lá para nós. É um ou outro, né? Não é uma coisa assim.
Então não funciona tão bem assim, né? Por mais que você tente implantar, né? Como é o caso aí da ideia do idioma Yorubá, acho que é Yorubá, né? Que querem colocar como parte, que o IFAM reconhece como parte da cultura. Eu acho importante, acho legal, mas em termos práticos, mesmo assim, não vai mudar muita coisa. Vai ser reconhecido, vai ter uma tutela diferenciada, um selinho ali dizendo que ele é bastante importante para o todo, mas ainda assim ele não, Yorubá mesmo, esse é o idioma, ele não vai, né, a partir de agora todo mundo vai começar a aprender algumas palavras, né, vão ensinar nas escolas, não vai acontecer isso. Só por ele ser denominado Patrimônio Imaterial do Rio de Janeiro, se vocês derem uma fuçada maior em relação a isso na internet, vocês vão ver que tem alguns cursos online, né, para você aprender a falar o idioma Yorubá. Né? Não sei qual é a demanda, deve ser muito baixa, na verdade. Né? De novo, né, se o português é uma língua morta, né, o Yorubá vai ser para as pessoas mais querendo se especializar mesmo, num estudo mais aprofundado. Né? Mas, enfim, tá aí, né? É uma coisa legal para nós, uma coisa que faz parte da nossa vida com algumas palavras específicas. Então é legal a gente entender isso. Muito bem, passado essa parte aí de denominação por meio de lei de algumas coisas, né? Que talvez não funcione tão bem assim, a gente continua, né, nosso material. Então a gente falou sobre patrimônio material móvel e imóvel, e ainda assim, né, por mais que a gente entenda a importância, né, do imóvel e do imaterial, o mais comum é a gente perceber ou ter maior contato com o patrimônio imóvel. Disparado que é o mais comum de todos. Porque a gente pode ter acesso a algumas coisas imateriais sem estar no destino, por exemplo. Vamos pensar que o tango é uma coisa excepcional. Sei lá se vocês gostam de tango ou não. Aí vocês podem abrir um YouTube da vida e vocês podem ver os caras dançando tango, escutar milhões de músicas, né, relacionadas ao tango e tal. Né? E aí você não precisa ir até Argentina, ou menos Buenos Aires, ou pela Argentina mesmo. Então você consegue ter acesso a algumas coisas. Né? E o patrimônio imóvel, geralmente, ele tem uma condição de atratividade bem diferenciada. Né? Ele chama mais a nossa atenção e ele nos provoca a ir até lá. Se vocês assistem filmes, né, séries e tudo mais, muita gente é influenciada a visitar certos lugares por causa dessas mídias que são retratadas. Para quem gosta de Friends, o sonho é ir para Nova York, ir no Central Park, né, ir no café, né, que na verdade não existe, por causa da influência da série. E aí eu coloquei para vocês algumas coisas aí, né. Em relação ao patrimônio imóvel, né, a gente vai trabalhar tipo, 3 ou 4 que são os que mais, né, provocam a atração turística, os principais, vamos colocar assim, e eles vão impactar bastante no nosso planejamento, nossa organização de roteiros, e aí, né, também para fazer a chamada avaliação e hierarquização de atrativos, né? Qual atrativo é que é mais importante do que o outro? Né? O que é mais legal? Assim, a mansão Vila Hilda ou a Casa do Divino, por exemplo? Eles vão colocar num pacote diferenciado, né? São atrativos os dois patrimônios imóveis, os dois com importância histórica gigantesca, mas com características arquitetônicas completamente diferenciadas. Né? Então, aí vocês vão ter que analisar isso. Então, é bem importante vocês tomarem, né, cuidado em relação a isso, porque nem tudo que para nós é muito importante vai ser importante do ponto de vista da visitação. É bem legal vocês ficarem atentos a isso. Então, eu começo falando para vocês aí sobre o patrimônio arquitetônico. E já de início a gente tem uma definição, né, que não são só edifícios isolados, né, com valor excepcional, é bem importante, ainda que seja bastante simbólico, bastante subjetivo, né, o que é excepcional, né? Ele pode englobar não só o edifício, mas a quadra inteira, a paisagem, né, 2, 3 casas ao lado. Né? A gente já vem discutindo ao longo do tempo que é mais legal você ter um conjunto harmônico do que um bem isolado. Diante disso, eu lembro que nas aulas eu devo ter feito alguma crítica em relação ao programa do governo chamado Minha Casa Minha Vida, né, que está fazendo com que as nossas paisagens da cidade fiquem todas idênticas, né, casas todas grudadinhas, pequenininhas e tal. Né. Esse vai ser o patrimônio daqui a 200 anos, a gente vai olhar para trás e vai ver essas casas, né, sei lá. Enfim, fica para a gente refletir um pouco aí. Eu falo para vocês que não é só bem isolado,
e ele tem que ter um interesse histórico ou cultural, ou ambos, né, na verdade. E a figurinha que tá aí, que tá tudo sem legenda, minhas figurinhas, né? Brincadeira. Essa figurinha que tem aí é um bairro de Buenos Aires, chamado La Boca. Esse bairro fica nas imediações do estádio de futebol, do Boca Juniors. Um dia que vocês forem para Buenos Aires, certamente é uma parada obrigatória, né? Gostando ou não do futebol, geralmente as pessoas vão para o bairro, pelo menos. Talvez vocês não façam o tour dentro do estádio, né? É perfeitamente compreensível. Mas o bairro em si, ele é bem diferenciado, né? Ele funcionaria, assim, claro que dadas as proporções, né, como o bairro de oficinas aqui em Ponta Grossa funciona. Tenho certeza que a professora Valéria passou alguma coisa para vocês de geografia nisso, em relação a amor pelo lugar, né, a topofilia. E aí o bairro do La Boca, ele funciona similar. Então eram funcionários que trabalhavam no porto, né, de Buenos Aires, e aí eles moravam por ali. É um bairro, ou era um bairro, né, não sei dizer hoje, extremamente pobre. Então é tudo coloridinho, assim, né, como estão dando na imagem, assim, né, tem uma área específica que é extremamente colorida, assim, né, parece que o Romero Brito passou por lá pintando as caras. Mas tem um porquê disso, né? Não é porque os caras são felizes aqui, tá? Os caras trabalhavam no porto, sobrava lá 1 litro de tinta lá do serviço deles, iam jogar fora, o cara pegava e pintava um pedaço da casa dele, que dava, né? E surgia outro litro de tinta e ele ia fazendo, então ficava aquele colorido, né? Que é atrativo para nós hoje, né? Mas não era um símbolo, né? Não era uma coisa que foi pensada para isso, mas agora tem um lastro cultural diferenciado. E aí eu também tenho a ver com o time de futebol e tal, que não cabe aqui a gente pormenorizar, por isso tem alguma leve relação aí com o nosso bairro de oficinas, né? Então está aí, para vocês verem, né? Um dia vão para Buenos Aires e conheçam lá, que é muito legal. De uma maneira conceitual, né? A gente entende o patrimônio arquitetônico, né? Como estrutura física, né? Então, sejam os edifícios ou estruturas construídas e seus componentes. Então, vamos pensar lá a ponte que foi, não sei se ergue uma ponte, né? A ponte que foi edificada para que a carruagem de Dom Pedro passasse por cima de um rio. A gente tem exatamente esse cenário no município de Balsa Nova, aqui no Paraná, né? Então, é uma ponte feita de pedras, toda artesanal, assim, super charmosa, ela é incrível, muito legal. Fica um lugar chamado Recanto dos Papagaios. E ninguém dá muita bola para isso. Tinha uma placa lá dizendo que, eu não sei se foi Dom Pedro, é um desses caras loucos aí de Portugal. Tinha uma placa dizendo lá que foi construída para ele e tal, e ele passa pela ponte, ele manda parar a carruagem, né, o comboio dele para admirar a ponte. Tem uma plaquinha lá que roubaram a placa, mas tinha lá dizendo a importância daquilo lá. Aí, núcleos urbanos, paisagens, né, e tudo e seus componentes, que é sempre amarrando outras coisas. A gente já vai detalhar esses componentes por causa da imagem de baixo. As quais uma pessoa, uma comunidade ou uma organização reconhecem, né, com um momento histórico de interesse cultural. Então, a gente pode colocar aí o patrimônio, os monumentos, os conjuntos arquitetônicos e os edifícios. Então, os monumentos são, né, as estátuas e tudo mais. Os conjuntos arquitetônicos, né, bastante óbvio. E os edifícios são isolados. Na imagem que está aí, né, que é bem provocativa essa imagem ela é de Minas, é de Ouro Preto. E aí essa praça, eu nunca lembro o nome da praça, mas o nome desses monumentos que estão aí, né, é uma praça que tem 12 deles, né, chamados 12 Dom Pedro. Obrigado, Wagner. Obrigado mesmo. Inclusive nesse parque, não é um parque, né? É uma unidade de conservação municipal do Recanto dos Papagaios, tem um escorregador lá feito de cimento e tal. É um troço bizarro, é um troço muito louco. Um dia eu mostro pra vocês a foto a gente foi pra lá a última vez e tirei foto. Os caras fizeram uma rampa pra cadeirante, assim. É o troço mais bizarro do planeta. É tudo errado o parque, né? Mas o parque foi concebido na época em que colocar cimento na natureza era uma coisa bem vista. Então, faz parte de entender também o contexto cultural da edificação do Recanto dos Papagaios. Nessa praça específica aí, né, são os 12 apóstolos. Esses apóstolos foram esculpidos, né, por um rapaz aí que a gente conhece bem, né, que o Wagner comentou com nós ontem, inclusive, né, que é o Aleijadinho. Né? A gente tem um dos ícones, né, do barroco no Brasil, e a gente se refere ao cara, né, pela uma deficiência física que ele tinha. Enfim, é como ele é conhecido, né? O Aleijadinho. Eu ainda não consegui nenhuma informação, viu, Wagner? Da tua não, né?
da estátua de Teixeira Soares, se é dele ou não. Na verdade, eu não estou mostrando as imagens, Vitória. Eu tô com uma outra tela aqui com a apostila de material de leitura obrigatória que eu coloquei lá no Google Classroom. Então, eu estou, mesclando assim, mas eu não estou projetando. Eu até comentei ontem, porque não parece que dá pau, sei lá. Um dia eu vou tentar projetar as coisas aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa similar, que pelo menos as figurinhas, né? Fica mais melhor de bom. Pera aí, só um pouquinho. Material, PDF. Eu tô com um material aberto, deixa eu ver se eu tenho que projetar minha tela daí, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu tentar, peraí. Ó, você travado, vocês me mandam um WhatsApp, dão um grito aí se travou tudo ou não. Tá aparecendo a matéria da apostila para vocês aí na tela ou não? Mas se eu abrir aqui, eu não consigo ver vocês. Eita, peraí. Escreva aí no chat se tá aparecendo a apostila em si. Tá sim, beleza. Deixa eu voltar aqui só para abrir, então, ó. As figurinhas que eu tô falando, peraí. Tá, essa é a imagem, deixa eu só ampliar aqui para cá, mais legal. Essa é a figurinha lá que tá falando do bairro La Boca, que eu acabei de comentar com vocês, né? Tudo coloridinho, né? Veja que hoje tem uma outra conotação, né? Então, se pegarem o mouse, certamente vocês não estão vendo. Mas na parte de cima desse prédio que está em maior destaque aqui, tem as cores da bandeira argentina. Né? Olha que legal, né? A porta está listrada com as cores da bandeira argentina. Então, já não é mais o contexto que eram os operários lá pegando o resto de tinta, né? Mas ainda assim é bonitinha, né? Tem uma característica. Essa é a imagem que estamos falando agora. Só não estou vendo o chat agora, tá? Eu já volto lá pro chat lá para. Então, essa são um pedaço aí dos 12 apóstolos, né? Esculpido por Aleijadinho em pedra sabão. Né? E essas estátuas, elas são uma matéria muito frágil, né? Então elas estão se decompondo, basicamente. Né? Poluição, chuva ácida, essas coisas vão dinamitando elas ao longo do tempo. Né? Elas vão desaparecer logo ou vai ter que ser feito alguma coisa em relação ao restauro delas. Essas imagens que estão aí, né, que o Aleijadinho esculpiu para nós, fica numa praça em frente a uma igreja, né? Ouro Preto tropeça em igrejas. E se vocês pegarem a imagem do meio ali, tem um apóstolo, vai ter o nome deles lá, eu não vou saber o nome dos caras. Sei lá, Pedro, João, sei lá quem que é o cara. Ele tá apontando, assim, meio que para trás, meio que o braço esquerdo dele tá apontando para um morro. E o Ouro Preto, né, ganhou fama e gerou muita grana, né, por causa da exploração de minérios. Né? É uma área de exploração gigantesca. Né? E Ouro Preto é linda, bucólica, né, aquelas casinhas todas antigas e tal. Só é isso por causa que entrou em declínio a exploração, né, dos minérios e a cidade ficou congelada no tempo mesmo. Ninguém mais ia para lá, não tinha nada para fazer lá. E por isso, hoje, né, a gente tem um cenário bastante diferenciado e claro que é lindo de fato. Mas não é porque que a gente estava. O governo de Minas pensou em ter um espaço magnífico, incrível para o turismo. Não é por isso. E aí, quando entrou em decadência o ciclo de mineração e tal, só que vão passando os tempos e vai tendo novas técnicas para tudo. E uma dessas técnicas conseguiu prever que nesses morros, né, que circundam a cidade, Ouro Preto é tipo Ponta Grossa, está subindo e descendo o tempo todo, descobriram que tinha como explorar de novo, mais um pouco lá de minério. Eu não sei o que é o minério que tem ali, não sei mesmo. E aí queriam explorar essa montanha aí que está no fundo. O que aconteceu? Né? A partir do patrimônio cultural, histórico e cultural, conseguiram fazer com que sei lá, se a Secretaria de Cultura de Minas, o órgão lá, gestor da cultura de Minas, conseguiu tombar, né, a paisagem do fundo ali, aquele morro, né, não sei se é morro, colina, montanha, certamente não é. Porque na percepção, né, do pedido de tombamento, né, do patrimônio natural, eles conseguiram convencer as pessoas que o Aleijadinho colocou essa estátua que está no meio aí, apontando justamente para o morro. Né? Então, é como se o Aleijadinho tivesse
feito um composto de coisas, né, que o morro faz parte daquela praça dos 12 apóstolos. Então aí está falando bastante para nós, né? Núcleos urbanos e seus componentes, paisagens e seus componentes. Então, se for ver do ponto de vista espacial, o morro está muito longe da cidade, muito longe. Na verdade, minerar aquele morro inteiro, deixar ele reto ali, não vai alterar em nada as estátuas do Aleijadinho ali. Mas eles conseguiram fazer isso, né? O que é fantástico. Né? Então a gente começa a modificar ou a impedir a modificação da geomorfologia do espaço a partir de uma obra artística. Isso é incrível, isso é muito legal. Né? Se o Aleijadinho de fato fez isso pensando no morro, não, sabe Deus. Ninguém tem a menor ideia. Eu chutaria, na verdade, que não. Foi uma puta de uma coincidência que deu muito certo. Tomara que tenha sido, né, pensado, na verdade, que tem esse contexto. Mas eu não sei, eu duvido muito, na verdade, que ele esteja preocupado, estivesse preocupado com isso. Eu aposto que podia estar fazendo qualquer coisa ali, dando um bão ali para Jesus. Ô, bom, é nóis. Qualquer coisa. Né? Mas dificilmente dizer que ele está apontando, né, especificamente para o morro. Ele pode estar apontando, sei lá, né? Vamos pegar outras tradições aí que falam sobre, né, sobre a metafísica e tudo mais. Ele pode estar apontando para Meca, por exemplo, né? Não é lógico que não é o caso, né? Mas ele poderia estar apontando um negócio muito louco, né? Agora eu voltei pro chat aqui. Nossa, que pira, muito legal. É legal, é do caralho. Eu acho muito legal esse negócio. Ó. Eu ia falar um palavrão que tá gravado, mas... então veja que o patrimônio cultural, ele vai ter reflexo em outras coisas. Se vocês acompanharam, não sei se acompanharam não, provavelmente não, se não estava na academia na época ainda, a gente teve um debate muito grande em relação à diminuição do tamanho da escarpa devoniana aqui no Paraná. Que é a diferença de Planalto que tem de Ponta Grossa indo para Curitiba, né? Aquela área, basicamente, né? Para reduzir bastante a coisa. E aí, toda aquela área tombada e tal, ali tem muita areia, tem muito minério para ser explorado e queriam diminuir isso justamente para poder explorar a área. Né? E aí entrou com uma discussão bem grande e o processo de tombamento da escarpa devoniana, ela não era como um patrimônio natural, ela foi aberta como se fosse um patrimônio cultural do Estado. Né? Então é mais ou menos essa mesma pegada aí, né? Não está preocupado necessariamente, né, com os bichinhos, com as árvores, com a água, o que é fundamental. Né? Mas quem abriu o processo em si foi o patrimônio cultural do Estado. Fantástico, isso é muito legal. Muito legal mesmo. Né? Se encantem por isso, que vai dar um monte de estudo para vocês. Aí. Então, o que a pegada principal aqui? Então, um indivíduo, uma comunidade, uma organização reconheceu que o morro faz parte do conjunto, e aí se faz, né, a pegada como um todo. Fantástico, muito legal. Deixa eu voltar para lá para o meu negócio, só para mostrar outra figurinha para vocês. Aí. A nossa próxima figurinha, do sentido, é essa casinha aí. Essa casinha, né, ela é uma casinha bem simples mesmo. O que essa casinha fala para nós? Ela fala sobre o patrimônio vernáculo, né? Olha que nome meio ruim, né? O vernáculo vem do latim lá, eu não lembro qual que é a expressão correta, tanto faz também o que significa vernáculo. Mas o que mais importa para nós é que o patrimônio vernáculo, ele representa a identidade específica de uma comunidade. Então, as suas relações com o território, as suas relações com o espaço geográfico que ele tem, com os recursos disponíveis, principalmente que ele tem disponíveis, é a expressão da diversidade cultural do mundo. O que é essa casinha aí? Essa casinha aí ela tem um nome bem famoso, né, que é a construção chamada de pau a pique. O que é o pau a pique? Você faz um entrelaçado de madeira, né, dá para ver na imagem, né, que tem, né, como se fosse uma trança mesmo, né? Então, a madeira faz a estrutura, né, da edificação em si, e aí você pega a barra e vai completando. Funciona bem do ponto de vista de estrutura. Né? O tijolo é feito de barro, né? Então é basicamente a mesma coisa. Então ele vai ter um certo isolamento de vento, acústico, acho que até térmico tem um pouco de isolamento aí. Mas, né, por que isso é importante? Porque representa o que tinha. Né? Então, se eu estou no meio do nada, né, eu tenho só madeira e barro, é o que eu vou fazer. E aí tem uns vídeos de um cara no YouTube, eu geralmente eu vejo no Facebook, a galera geralmente compartilha, que é um maluco que, tipo, tem só um pedaço de ferro lá e ele vai comer no mato e constrói, tipo, uns palácios, assim, ele vai escavando, né, outra pira.
né? Então é basicamente isso, né? Tipo, ele tenta usar o mínimo recurso possível para fazer algumas coisas legais. Aqui, na verdade, não estava preocupado em fazer uma casa que ia se tornar patrimônio um dia na vida, né? Mas ela se tornou, né? Um indiano, os indianos, vi também, eu não sei se é indiano, tem cara de indiano mesmo, aquele maluco lá. Faz umas piscinas, é bem isso mesmo. Ele enche as piscinas com uns vasos de 5 litros, ele dá 300 voltas, né, para chamar lá. Para chamar não, né, para encher a piscina, é maluco. O cara é doente. Não sei onde que ele faz aquilo. Uma vez ele fala que era na América Central, mas não sei se é verdade ou não. Então, o Patrimônio Invernável ele fala bastante sobre isso para nós. É claro que as telhas que estão ali já não eram mais originais da época. É óbvio que não. Mas a gente tem alguma coisa, né? Alguma coisinha ali que está representando. O dia que a gente, se um dia a gente conseguir ir para Lapa, tem um dos milhões de museus deles lá, a parede deles é edificada com pau a pique. E aí eles fazem questão de deixar exposta, mais ou menos como está aí, né? Para a pessoa poder ver e tal. Geralmente encher uma mãozona lá. Mas a pessoa tem esse contato direto, entender como que é aquilo. Então, é uma técnica de construção que é o que tinha. Então, muito antes de vocês fazerem arranha-céus aí, né, maiores hotéis do mundo, mas a gente tinha isso aí, né? Então, era o que dava para fazer. Isso é muito importante, não do ponto de vista da engenharia, por exemplo, do ponto de vista cultural mesmo. Né? Então, vale a pena a gente parar e, né, entender o contexto, né? Ver as dificuldades que eram feitas. Né? Imagina por uma janela aí, fazer uma porta, é bem complexa, né, a técnica de edificação deles, mas que funcionava e funciona muito bem, está aí de pé até hoje. Então, o que tem aí? A aplicação de materiais e técnicas de construções locais. Então, alguém começou a fazer isso, aquilo que deu certo, e foi repassando de geração em geração, e a galera continuou usando, né? Isso tem uma expressão bem grande, uma expressão não, um reflexo bem grande em relação a condições climáticas. Por exemplo, uma casa dessa não funciona nas comunidades ribeirinhas da Amazônia, por exemplo. Lá você tem uma outra técnica de construção que são as palafitas. Né? Você vê aquelas casas em cima de troncos gigantescos, ela fica mais alto, né? Porque você tem a cheia do rio, então ele vai, né? Se faz a casa no nível muito baixo, a casa vai ser alagada. Então as casas são todas, né? Vamos usar uma expressão bem chula aqui, as casas são todas aéreas, né? São todas muito acima do nível da água, já pensando nisso. Isso é uma circunstância, né, climática, geológica e topográfica, assim, de tudo. Né? Então, você tem tudo isso, tudo se cruzam, né, faz um entrelaçado de condições, né, de dificuldades e oportunidades, e a galera tem que resolver de alguma forma. Isso vai estar pautado na organização social, né, de alguém ter feito e repassado o conhecimento, tem a ver com o simbolismo, né, da região como um todo, e aí tem a questão da religião, aí que eu prefiro não pisar muito, mas também tem algumas coisas dessa religião aí, né? Faz alguns monumentos pensando, né, na parte sacra da coisa. Aí o que eu continuo falando, Lênin? O patrimônio, com um acento errado, inclusive, é o meio tradicional e natural pelos quais as comunidades criam seu habitat. Né? É um processo evolutivo, né, que tem a ver com alterações e adaptações constantes, né, frente às dificuldades sociais e ambientais. Eu diria que é muito mais dificuldade social do que ambiental. Né? Porque você pode estar numa área que é bastante difícil de ter acesso, por exemplo, mas se você tem recurso financeiro, você vai dar um jeito, você vai conseguir. Quando a gente está indo para Balneário Camboriú, né, para Florianópolis, vocês veem que a gente tipo, tem uns morros, assim, tá, onde lá em cima do morro tem umas mansões, uns troços do outro mundo. Então ali é muito difícil de chegar. Imagina se chegar, se você não tem grana, vai chegar com uma geladeira lá em cima do morro. Pensa os caras que moram lá na favela do Rio de Janeiro, para subir com uma geladeira lá em cima, nas costas. Não tem rua, o cara vai que subir nas costas com aquilo. Então é muito difícil. Só que pro cara que tem recurso, ele dá um jeito. Então é bem diferenciado. Então tem muito mais a ver com dificuldade social, na minha opinião, do que ambiental. Claro que o ambiental vai impactar alguma coisa. As construções vernáculas apresentam algumas características. Primeiro, né, o modo de construir ela, né, ela é própria de cada comunidade. Vocês vão ver bastante casa de pau a pique. Tem um outro termo que eu nunca lembro, que é muito similar a isso, mas que não é igual. Né? Então, a comunidade vai desenvolvendo técnicas, né, a partir do que ela vai conhecendo mesmo, de fato. Aqui o conhecimento empírico e o conhecimento popular falam muito alto. E o que é muito legal de discutir isso na academia, porque a gente tem
tem uma prepotência, uma arrogância, né, que só o conhecimento científico vale, né, todo o resto é resto. Ah, o conhecimento popular já é de fora, o conhecimento religioso serve para nada. E aí a gente coloca o conhecimento científico como, né, como uma dádiva, assim, né, o próprio Deus, assim, para nós. Então é muito legal a gente discutir no espaço acadêmico, dizendo que a técnica da comunidade tem que ser valorizada. E muitas coisas do conhecimento empírico e conhecimento popular funcionam de fato. Tem coisas que são absurdas, né? Você dizer que tomar leite e comer melancia vai empedrar a tua barriga, porque, tipo, não vai, né? Mas você tem algumas coisas que fazem muito sentido, né? Minha avó sempre fala lá que quando amanhece um dia todo neblado, nevoeiro, assim, que você não enxerga nada na frente, ela fala que passando aquele nevoeiro vai vir um sol de rachar a cabeça, assim. Funciona mesmo, né? Minha avó não tem conhecimento científico, ela é o conhecimento tradicional dela, o conhecimento popular que ela foi aprendendo ao longo do tempo. E funciona de fato, né? Claro que tem explicação científica para isso, mas ela entende de uma outra forma que o resultado é o mesmo. Tem também um caráter marcadamente local ou regional em resposta ao meio ambiente, né, a gente tem que se virar com o que tem na mão. Há uma coerência de estilo, de forma e de aspecto. Então, você pega uma comunidade que tem todas as casinhas, como está na imagem aí, eu preciso ver que são todas muito similares. Né? Então, é uma coerência mesmo. Né? Assim como os tipos arquitetônicos. De repente, um maluco tentou fazer a janela e não deu certo. O segundo maluco também não. Vai chegar um ponto que alguém vai acertar lá o enquadramento para pôr um buraco na parede e vai fazer uma janela. A partir disso, esse estilo vai ser replicado inúmeras vezes. Então, você vai tendo essa coerência mesmo. Um conhecimento tradicional da composição da construção, né, que é transmitido de modo informal. Então, aqui você vai saber quais galhos de árvore, quais tipos de árvore são mais propensos, né, que elas vão ter uma envergadura melhor para fazer entrelaçamento, da onde você vai tirar o barro, qual que vai ser a textura desse barro, quanta água você tem que pôr para fazer aí, né, para moldar a parede, enfim. Tudo isso é transmitido de maneira informal. Então, isso não é registrado no livro. Não vai ter lá uma planta de uma casa, tipo engenheiros fazem, os engenheiros arquitetos fazem hoje para nós. Use a densidade do cimento X e Y e tal, tudo documentadinho, tudo certinho. Aqui não vai ter. Aqui vai ter tipo de boca a boca mesmo. E é o que tem. Né? Caiu uma bomba ali, todo mundo morrer, ninguém vai saber o que faz. Há uma resposta eficaz, né, frente às necessidades mesmo, né, funcional, social, ambiental, e há uma aplicação eficaz de técnicas de construção. Então, de fato, funciona. Né? Até hoje está lá, não caiu. Então, funciona relativamente bem. Caramba, como me estendi de volta. Depois disso, tem mais dois, eu acho, que é o patrimônio industrial e o patrimônio arqueológico. Né? Eu vou finalizar essa aula hoje, a gente passa um pouquinho mais, peço desculpa para vocês. Mas acho que não vai passar. O patrimônio industrial é um pouco deixado de lado por nós. Assim. Nós temos aqui no Departamento de Turismo um projeto de extensão muito legal. Deixa eu só ir lá para as figurinhas de novo. Um projeto de extensão muito legal que é o turismo conhecendo a cidade, informando o turismo, é alguma coisa nesse sentido. Que a gente tem um ônibus disponível para nós que leva a galera para visitar algumas coisas, e dentro dessas coisas tem alguns roteiros específicos. Tem o roteiro lá de religioso, o roteiro natural e tal. E dentro desse roteiro tem alguma coisa que é o circuito industrial. Né? Então, o que é isso? É vocês reconhecerem que o patrimônio industrial ele é importante para uma cidade. Né? Talvez ir até o distrito industrial da cidade que nós temos aqui em Ponta Grossa não seja tão legal. Ou lá na SIC, lá em Curitiba, não seja tão encantador. Assim. Mas, de repente, daqui a muitos anos vai ser legal. Se vocês pensarem que existe, de fato, né, realmente demanda para visitar a usina nuclear de Chernobyl, né, vocês comecem a entender um pouco melhor isso. Mas ali não é necessariamente industrial. Depende do ponto de vista. Né? Você pode ter o patrimônio industrial, ali, de fato, vocês vão lá para conhecer, conhecer o que era a usina nuclear, você pode ir lá por causa que quer conhecer uma cidade fantasma, você pode ir lá por causa do dark turismo, você tem uma porrada de possibilidades aí. Mas de fato é que as pessoas continuam indo lá, né? Tem um interesse bem grande, muita gente ir lá. O que são basicamente isso? São vestígios industriais. Então não vai ser você numa vez a gente fazer lá o turismo industrial indo lá na Heineken, lá, na verdade na Heineken, né? Kaiser, ou lá na Ambev.
gente vai lá, encher o nariz de cerveja lá, a gente adora fazer isso, a gente vai sempre, inclusive. A gente até gosta muito, mas não está fazendo turismo industrial, propriamente dito. A gente está indo aprender lá, né, as técnicas, a gente sai lá sabendo muita coisa sobre a cerveja, mas geralmente não é esse o intuito principal, principalmente dos alunos, né? Mas ele tem um valor histórico, um valor tecnológico, um valor arquitetônico ou científico embutido num pacote só. Não sei se vocês já foram na Ambev ou não, mas certamente vocês vão ir, né, durante o curso para lá. E aí, quando vocês fazem todo o roteiro dentro da indústria, é muito legal, né? A moça ou o moço, né, depende de quem for conduzir vocês, vai explicando passo a passo, vai dizendo por que a indústria é importante. Ela faz um link com uma outra antiga cervejaria que ficava no centro da cidade, aqui de Ponta Grossa. É muito legal mesmo. Até o link com a mansão Vila Hilda ela faz, é muito legal mesmo. Assim. Só que do ponto de vista que a gente está vendo aqui, principalmente, é mais aquelas coisas das indústrias que não existem mais. Essa figurinha que está aparecendo para vocês aí, é uma antiga, eu não sei se madeireira ou serralharia, não sei o nome certo, era o famoso complexo das indústrias Wagner. Fica também no centro da cidade, mas alguns descendentes, né, do Wagner, né, trabalham com o turismo hoje, mas não nesse espaço, né, trabalham com um hotel. E quando essa indústria ela foi desativada, ficou muito tempo como está aí na figurinha que estão vendo, esse troço amarelo aí no meio do nada e tal, bem estranho. E aí, de passado algum tempo, né, a gente, não sei se a prefeitura já era do terreno da prefeitura, ou comprou o terreno, ela transformou esse espaço numa quadra inteira, né, como um espaço cultural bem importante para nós. Né? Nesse lugar, nesses dois prédios azuis aí, né, que ficou famoso mundialmente, não sei se mundialmente, mas pelo menos nacionalmente ficou famoso por termos banheiros com paredes transparentes, né, na época. A arquiteta não pensou nisso. A gente tem a Biblioteca Pública Municipal está nesse espaço e um dos prédios é a Biblioteca Pública e outro prédio é um conservatório de música. A gente tem uma herança muito forte da bandinha, né, popularmente, carinhosamente conhecida, né, como bandinha, né, a bandoleira dos campos. Eles estavam, não sei se estão ainda, nesse espaço para fazer seus ensaios e tudo mais. O que sobrou do patrimônio industrial aí? Sobrou essa chaminé. Por que sobrou a chaminé especificamente? Porque a chaminé era tombada, só por isso, senão ela teria sido demolida também, certamente. E aí eu não sei, né? E são vocês que têm que pensar, né, o amanhã, né? Eu não sei até que ponto a chaminé representa alguma coisa do patrimônio industrial, de fato. Para nós que estamos vendo a história agora, né, esse lugar fica no bairro do Larias, né? Que tem um traço bem marcante em relação às olarias, né? Logicamente, né? Se produziam muitos tijolos, e aí tem essa vibe e tal. Mas eu não sei se daqui 10, 15 anos, não sei se o meu filho, por exemplo, vai chegar nesse espaço e vai entender, né? Essa chaminé isolada no meio do nada, ao lado, na verdade, de dois prédios ultramodernos, como um representante de alguma coisa. Talvez fique até estranho, né? Não sei. Talvez fosse mais legal tivesse pensado num prédio não tão modernista, né? Que está ao lado deles, um prédio mais tradicional, mais sólido, sei lá, né, para tentar fazer conversar com o conjunto. Me parece que está deslocado, tudo está errado aí. A paisagem não está nem um pouco harmônica. E tem outras pessoas que já julgam justamente o contrário. Né? Se vocês pegarem uma outra área da cidade que fica em frente ao terminal central, a gente tem, bem na esquina, assim, algumas casinhas, né? Algumas casas, né, de 2 andares com uma arquitetura super simples, né? Tempo que a cidade estava começando a crescer, né? É dito que são as primeiras casas de 2 andares da cidade. E do lado dessa casa de esquina tem um consultório de odontologia chamado Clique. Fica essa casinha a Clique, eu acho que é antiga Magic, Magic, uma danceteria que fechou, que também é super moderno. Então você tem um prédio histórico, né, com um estilo arquitetônico bastante distinto e um prédio ultramoderno, com vidro, né, colado ao lado. Tem algumas pessoas que dizem que esse contraste é importante, porque valoriza o diferente, e os dois são diferentes. Tem pessoas que acham que o conjunto harmônico fala mais alto, e eu estou mais nesse caminho, particular. Eu acho que a harmonia é mais legal do que o contraste
Pelo menos o impacto visual do contraste. Não sei, vocês são estudiosos, vocês vão pensar nisso. Né? Mas aí, né, em relação ao conceito em si, vocês vão ver que logo abaixo da figura tem um texto dizendo aqui: compreende-se edificações isoladas ou conjuntos. Então, a chaminé é uma construção isolada. Eu não lembro se eu comentei com vocês ou não, mas a professora Márcia sempre dizia que a chaminé deveria ser utilizada de alguma forma, né? E ela, não sei se falava brincando ou não, mas ela falava que toda vez que chegasse, por exemplo, né, livros novos na biblioteca, poderiam tocar fogo na chaminé ali, fazer fumaça para a população saber que tem livro novo. Né? Eu não sei se ela brincava com isso ou não, mas faz algum sentido, né? Se dá algum valor funcional, né, para aquilo que está ali só como decoração. A nossa última figurinha, última parte também dessa aula, né, é sobre o patrimônio arqueológico, né, e aí tá essa imagem que é bastante recente, vocês devem ter ouvido falar dela. O que é o patrimônio arqueológico? Né? Então, são tudo aquilo que engloba algum tipo de vestígio da existência humana. Qualquer coisa. Então, geralmente, tem um posto de gasolina em PG. Puta, qual o posto, Wagner? É um que fica ali na frente da Praça do Jesus Cristo? Ou não? Eu não sei qual o posto que é, cara. Mas me dá a letra ali que nós já vamos atrás. Qualquer coisa que englobe vestígio da... Ah, sei qual é. Então, não sei se é tombado. Vou precisar também. Sei qual é, sei mesmo. Tem tipo duas bombinhas assim, né? Tem umas correntinhas na frente e tal. Parece... tô ligado. Eu tenho a impressão que aquilo era particular, mas eu vou dar uma pesquisada sobre aquele posto. Poxa, que legal. Veja que vocês vão acrescentando essas aulas aí. Não sei o que dizer, mas vamos atrás. Obrigado, de novo. Então, qualquer coisa que englobe vestígio da existência humana. Geralmente, o que a gente acha de vestígio da existência humana são pontas de flecha. Né? Então, você pega pedras lascadas, que eram pontas de flecha, e a gente encontra aquilo. Geralmente é isso. Mas, né, para lugares onde a civilização existiu por muito mais tempo antes de nós, né, a gente encontra outros tesouros. Né? Então, esse conceito vai se aplicar em qualquer lugar que tivesse utilidade humana no passado. Né? Então, pode ser na superfície. Então, é muito difícil de encontrar algum patrimônio arqueológico na superfície com certa facilidade. Geralmente, ele vai estar no subsolo, ou pelo menos, né, perto do subsolo, ou pode estar ainda submerso. Então, a gente vai ter ali objetos culturais, né, qualquer coisa que estejam associados. Essa imagem que vocês estão vendo aí é de acabaram de descobrir, não lembro, tem um número certo, não sei quantas moedas de ouro do Império, não sei das quantas. Acabaram de achar esse negócio. Então, era um campo de escavação e tal, e aí descobriu esse modelo. Eu acho que são moedas romanas. Talvez o nosso amigo Wesley saiba explicar melhor aí. Eu tinha visto um pouco antes da aula para contar para vocês a história certa, né? Eu acabo esquecendo. Mas acharam lá 400 e poucas moedas de ouro, né, do Império. Eu imagino que seja romano, provavelmente seja romano. E aí, o que acontece em relação a tudo isso? Né? O valor cultural disso é muito maior do que o valor do ouro que está embutido ali. Pô, são moedas de ouro, né? Então, o ouro tem um valor caríssimo. Não sei quanto está a grama de ouro hoje, mas certamente está muito mais de 100 reais a grama do ouro. Então, você tem um valor, né, econômico muito forte, mas tem um valor cultural ainda maior. Qual que vocês vão colocar no pacote? O que é mais importante? Derreter isso aqui, fazer um monte de aliança, correntinha, pingente, ou manter isso aqui como registro histórico? Né? Me parece óbvia a resposta, mas não é tão óbvio assim para todo mundo. Em relação ao submerso, que parece meio maluco, acontece bastante com navios naufragados. Tem, né, de novo, nesses canais que ninguém assiste, só eu, os caras foram atrás uma vez de um navio que, na época da Segunda Guerra, estava transportando ouro de um lado para o outro, e aí ela, se não me engano, os mares são do século V depois de Cristo. Tá, eu não sei dizer, Wesley, não vou nem comentar nada, porque você deve estar certo, mas eu não tenho certeza. Esse navio estava transportando, né, de um lado para o outro um monte de ouro, e aí no meio do transporte ele é interceptado pelos nazistas, e aí tinha assim, duas opções, né? Ou você deixa os nazistas tomarem conta, né, de um monte de ouro, de dinheiro, né, imensurável, ou você afunda e perde tudo isso, né? Vou perder de qualquer forma, né? Os caras vão me tomar. Os caras dinamitam, os caras explodem o navio afunda, com um monte de ouro. E aí tava se não me engano, estava no Canal da Mancha,
né, que é condições terríveis para mergulho e tal, mas dão um jeito de entrar lá embaixo, perfuram o casco do navio e retiram um caminhão de ouro, muito ouro mesmo. Então a gente vai atrás disso, vestígio humano e tal, não seja tão atrás assim, né? E aí não tinha nenhuma importância cultural, aí era importância só econômica mesmo, eram barras, né, normal de ouro, estava indo atrás da economia. Então você arrisca a vida de um monte de gente, você gasta uma fortuna para fazer esse tipo de mergulho, né? Mas no final, se der certo, né, você vai sair recompensado do ponto de vista financeiro, né? Aqui do ponto de vista financeiro, eu acho que é o menor valor que vocês podem atribuir em relação a tudo isso. Eu duvido muito que todas as moedas sejam preservadas. Eu acho que boa parte, se não a maioria delas, vai ser derretida mesmo. Mas algumas vão ficar aí como registro histórico nosso, né? Que é fantástico, incrível. Já finalizando, né, nossas últimas palavrinhas ali, de verdade, são considerados elementos do patrimônio. Né? Elementos cuja preservação e estudo permitem traçar a história humana, que é muito legal, né, em sua relação com o meio ambiente, e isso vão ter um gancho aí para vocês fazerem um link com aquele esqueleto, que eu não sei se existe ou não mais, depois que pegou fogo o museu, né? Que era o crânio de Luzia. Então, tem a história da humanidade, né? Relação com o ambiente, no que ela foi encontrada. E a professora Niede Guidon, que não está mais atuando, na verdade, ela defende, né, que a presença humana nas Américas é muito mais antiga do que é, né, detalhado até hoje. E aí também, como fonte de informação, né, que vai ser constituída por escavações, o caso das moedas que estão vendo aí, prospecções, que é tipo fazer um furo assim, no solo para encontrar alguma coisa, ou descobertas mesmo, que às vezes é do nada, assim, que vocês batem o olho e descobrem. Um pouco tempo atrás, não sei se foi feita uma descoberta ou foi feita uma hipótese, dizendo que um cálice qualquer que estava numa igreja específica lá da Europa seria o cálice do chamado Santo Grau, né? Onde Cristo, né, fez a sua última ceia e tal, né? O Santo Grau é o objeto mais procurado da história da humanidade. Na verdade, não se sabe se ele existe de fato ou não. Mas daí alguém chegou à conclusão que o Santo Grau estaria naquela igreja. Né? Procurem isso para vocês verem. A igreja socou de pessoas para ver o tal do cálice. Né? E nem sei se ele está ainda exposto, né, por causa do problema que deu. Quando eu vi sobre isso, eles estavam pensando que era de algum banco. Não de uma pessoa física, mas logo alguém aparece e bem isso mesmo. Vai que, né? O Itaú vai lá dizer que era o antigo Itaú deles. Isso posto, né, o arqueológico integra estruturas, então pense em Machu Picchu, por exemplo, as construções, agrupamentos arquitetônicos, sítios valorizados, bem imóveis e monumentos de outra natureza, respeitando o seu respectivo contexto. Bem importante isso. Né? É muito provável que, quando a gente descobre algumas coisas, né, não digo vocês, né, que são um nível superior, vocês estão, né, um patamar diferenciado em relação ao resto do mundo. Mas se um Zé, né, qualquer lá, né, esbarra num jarro cheio de ouro desse, né, a primeira coisa que ele faz é vender no mercado negro, por exemplo. E muita história vai sendo perdida. Né? Acontece demais isso, demais. Então é bem importante a gente trabalhar com um conceito que a gente vai vir para o próximo módulo, para esse módulo não dá tempo, né, que é o chamado de educação patrimonial. Né? A gente é fundamental que todo mundo que entra na escola, né, que é obrigado a entrar na escola quando é criança, né, nossos pais nos obrigam a ir para lá, que as crianças desde pequenininho comecem a entender que isso faz parte de um contexto muito maior. Né? Isso é muito mais importante do que o valor econômico dessas moedas, né, que é o caso mais recente que a gente tem comentando agora, é muito pequeno em relação ao tamanho da história que elas representam. Né? Aí se o próprio jarro, né, que estava ali, né, essas moedas, tem uma carga simbólica muito diferenciada. Né? E ninguém está preocupado com o jarro, está preocupado só com as moedas. Enfim, né, a gente tentou destacar para vocês aí nessa aula, que passou 10 minutos já, peço desculpas, né, 4 dos principais, né, patrimônios imóveis que chamam a atenção do visitante. Então, são os edifícios, né, sejam isolados ou em conjunto, os monumentos, e aí tem um padrão diferenciado, as edificações, né, e traçando um paralelo com o conhecimento popular bem importante, patrimônio industrial e, por fim, o patrimônio arqueológico. Né? Então, são esses que vão chamar bastante atenção mesmo. Assim. Vão ter outros, lógico, só que vai ter um nicho bem mais específico de pessoas, assim, bem mais restrito. Na nossa aula, acho que de segunda-feira, a gente vai falar sobre identidade e memória, e aí vocês vão ver que o público
né, desse tipo de segmento do turismo é um público bem seleto, na verdade, um público bem diferenciado. Então aí eles começam a entender um pouco mais isso e talvez chame, como já é um público seleto que vai, né, atrás, quem vai para Paris para ver o patrimônio edificado, por exemplo. É um público bem menor do que as pessoas que vão para Paris para curtir Paris. Ah, eu quero ir lá porque lá tem a Champs-Élysées, eu quero tirar foto, eu quero ir nas lojas que tem lá e tal. É difícil você ver uma pessoa que vai lá, né, para compreender. Quem vai para Barcelona para apreciar somente as obras de Gaudí? É muito difícil mesmo. A galera vai lá por outros elementos, por causa da praia, por causa do time de futebol, por causa de um monte de coisa e também do Gaudí, né? Não especificamente por ele. Então é um público bem seleto. E como esse público é bem seleto, quanto mais vocês especificam em alguma coisa, mais restrito é o campo de atuação. Então, por isso que é legal a gente tentar entender o que chama mais atenção, o que se destaca no meio desse horizonte de eventos tão grande aí. Beleza? Deixa eu voltar aqui para ver se tem mais alguma coisa do chat aqui. Não, não tem mais nada. Então, fico deixando para vocês aí, ó, a pergunta sobre o posto, né, que não é o posto Ipiranga. Né? Ver se o posto é tombado ou não. Vou dar uma perguntada pro povo aí. Do idioma eu já respondi para vocês, da estátua do Legadinho, eu não consegui descobrir ainda sobre Teixeira Soares. Ontem eu mandei até um e-mail lá para a prefeitura, lá para ver se eles respondem alguma coisa, mas eu duvido muito que a prefeitura saiba disso. Né? Fico devendo essas coisas para vocês e quem sabe quem responde. Beleza? Obrigado, pessoal. Desculpa estourar para o tempo de volta, mas eu prometo que na segunda-feira eu faço mais enxuto para compensá-los. Valeu? Obrigado, tudo de bom. Bom final de semana para vocês. Tchau. Para de gravar. Tchau, tchau, Jennifer. Tchau, Lucas. Até mais, Tamires. Tchau, Stephanie. Valeu, Wagner. Valeu, obrigado.